Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui com mais um vídeo, né? Hoje, mais uma vez, adiei a tradicional live sobre a política do Flamengo, porque, né, não tem hoje outro assunto a não ser essa derrota, né, para o Atlético Paranaense de forma vergonhosa, vexatória também. E, cara, eu, né, fiquei assistindo a entrevista a coletiva do Renato Gaúcho e perplexo, impressionado como o Renato Gaúcho é incompetente, sim, muito incompetente, né? Não consegue fazer uma análise simples de jogo, né? Dar explicação para o seu torcedor. E aí eu vou trazer aqui uma análise, né, a essa coletiva do Renato, que, assim, na minha opinião, né, eu vou trazer aqui entre aspas, uma solução, mas que eu faria, mas a gente vai analisar aqui alguns trechos dessa entrevista, né? Comentar, na verdade. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira pergunta da coletiva. Se eu não me engano, a pergunta até do Caio Mota, do Globo Esporte. E vamos à pergunta e vamos à resposta do Renato. Você falou algumas vezes que fazer esse time jogar bonito com todo investimento era fácil e os técnicos que passaram pelo Flamengo deviam ser cobrados por isso. O Flamengo, sob seu comando, no entanto, há muito tempo não consegue nem mesmo jogar bem e de maneira organizada. O que esperar e cobrar faltando um mês para a final da Libertadores? Então vocês veem a pergunta, o que esperar e cobrar, né, do Flamengo a um mês da Libertadores. Vamos ver agora a resposta do Renato. Quando fui contratado pelo Flamengo, nós estamos em 3 competições. Infelizmente, nós saímos hoje da Copa do Brasil. Estou chateado, o grupo está chateado, está triste, nem poderia ser diferente, até porque o nosso objetivo era irmos a mais uma final. Temos algumas possibilidades ainda no Campeonato Brasileiro e estamos na final da Libertadores. O que esperar? E ele não responde, né? Ele faz uma análise, na verdade, do cenário que está posto, né? Todo mundo já viu. Renato, quando o Jorge Jesus era o técnico do Flamengo, você disse que um time que investe 200 milhões tem a obrigação de ganhar tudo. Agora você é o comandante do time e caiu na Copa do Brasil com uma goleada no Maracanã. Tem poucas chances de título no Campeonato Brasileiro e a única grande chance de título na final da Libertadores. Você ainda tem essa opinião? Se arrepende de ter falado isso depois de ver o peso de treinar o elenco do Flamengo? A pergunta foi: você se arrepende disso? De ter falado isso, ou seja, do lance dos 200 milhões e tal? A resposta: O elenco ele é muito forte, ele é muito bom. Então, todo treinador gosta de ter um elenco desse. Faz parte da nossa vida, mesmo com elenco bom, um elenco forte. É que eu falei, você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, né? Depois ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas, enfim, a gente está aqui num clube grande, nós sempre estamos dispostos às cobranças, entendeu? E no nosso futebol a gente sabe que, infelizmente, quando a gente não consegue os resultados que a gente espera, principalmente se tratando de torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, a cobrança é sempre muito, muito grande. o cara simplesmente não responde. Se arrependeu ou não se arrependeu? Pergunta simples, né? Poderia ser de uma forma muito simples, que ele poderia responder e impressionante, né? Impressionante. Mais uma pergunta, né, que o Renato não responde. Bom, vamos à próxima pergunta que eu separei aqui. Acho que essa ele vai responder. Acho que essa vai. Essa Renato, como fazer para evitar que essa eliminação interfira na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, incluindo a decisão de sábado contra o Atlético Mineiro? Renato, como fazer para que essa eliminação, né, não interfira, né, no restante da temporada, no Brasileiro e na Libertadores? Vamos ver agora a resposta do Renato. O que o técnico do Flamengo vai fazer para que essa derrota não abale o elenco do Flamengo para o restante da temporada? É uma decisão, né? A cada 3 dias a gente tem uma decisão. Então, enquanto tivermos chances no Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar. O Flamengo está na final da Libertadores no próximo dia 27. E vai servir também, ao mesmo tempo, para a gente ver até onde a gente vai no Campeonato Brasileiro. Vou brigar enquanto houver chance e, ao mesmo tempo, como já falei, ir preparando a equipe, recuperando todos os nossos jogadores para a final da Libertadores. Cara, ele não responde. Não responde, né? O que ele vai
Vai fazer, não responde. Impressionante, é impressionante. É uma coisa assim, Renato realmente, ó, muito objetivo, muito bom. Muito, ó, comunicação maravilhosa. Tô aqui impressionado. Tá tirando todas as dúvidas, respondendo todas as perguntas. Você considera um equívoco a escalação inicial? Por que insistir com o Andrés fora da posição que o próprio jogador diz se sentir mais à vontade? Agora ele vai responder. Posicionamento do Andrés. Agora, pô, pergunta falando sobre tática, ele vai falar sobre o posicionamento do Andrés. Estou confiante agora. Vamos lá. Muitas vezes você pega o inimigo, de repente, de surpresa, fazendo alguma coisa diferente. E foi o que eu tentei fazer na partida de hoje, colocando o André um pouquinho mais aberto e colocando o Bruno em cima do zagueiro juntamente com o Gabriel, já que nas últimas partidas o nosso atacante estava sempre bastante isolado. Então foi uma maneira de a gente procurar surpreender o Atlético. Infelizmente, para a gente, o Atlético foi lá 3, 4 vezes, conseguiu fazer 3 gols. Nós tivemos inúmeras oportunidades, principalmente no segundo tempo. Infelizmente, a bola não quis entrar hoje e nós saímos de uma competição onde nós queríamos muito ir para a final. Como eu já falei, está todo mundo chateado. Eu entendo a revolta da torcida. A torcida sempre vai querer ganhar, não é só aqui, não, em qualquer lugar. E no momento que um clube grande como o Flamengo sai de uma competição dessa, é lógico que o torcedor não fica nada satisfeito. Aí ele fala aqui do posicionamento do Andrés, e primeira questão é o seguinte. O Andrés, ele ocupou mais ou menos, praticamente a mesma faixa de campo do Arrascaeta, que apesar de jogar de meia, ele cai ali pelo lado esquerdo. Né? Quantas vezes a gente vê triangulações, né, do próprio Bruno Henrique, Arrascaeta e Felipe Luiz ali pelo lado esquerdo. Inclusive é uma das grandes armas ofensivas do Flamengo. A única coisa aí, novidade, talvez, seja ele, né, ter colocado o Bruno Henrique mais enfiado, né, entrando mais por dentro, né, sendo menos, vamos dizer, entre aspas, ponta, o que também, você olhando o jogo, né, você vê o Andrés tentando ocupar aquele espaço ali, você olha o mapa de calor da partida e você vê realmente ele caindo por ali, onde o Arrascaeta também cai, ou seja, o padrão de jogo do Flamengo, né, que o adversário já deve estudar, e o Bruno Henrique praticamente jogando de ponta, né? Inclusive, uma das primeiras jogadas do Flamengo no início do jogo, o Bruno Henrique tá ali de ponta. Então, assim, e o Andrés por dentro, né? Pelo menos ele falou de tática agora. Pelo menos, né? Renato, você tem condições de continuar no comando do Flamengo? Outra pergunta super objetiva. Renato, você tem condições de continuar, né, no Flamengo? E vai lembrar que a coletiva foi depois dele ter entregue o cargo, colocado o cargo à disposição e a diretoria bancado. Também uma pergunta, na minha opinião, muito objetiva. Né? Se ele, assim, ele entregou o cargo porque ele viu que ele não tem capacidade, correto? A diretoria foi lá, através do departamento de futebol, não, demoveu ele da ideia. Beleza, assumiram a responsabilidade. E ele, aceitando permanecer, ele acha que tem, de certa forma, uma capacidade, né? Questões sei lá, de mudar de opinião ali, né? Muito rápido, né? Mas vamos ver a resposta do Renato. Poderia ser muito objetivo. Se ele aceitou ficar, é porque ele acha que ele tem capacidade de gerir esse elenco do Flamengo. Aquilo que eu falei, eu já estou bastante vacinado, né? Já trabalhei em grandes clubes, sei da cobrança, principalmente se tratando de Flamengo, no momento que você não consegue a classificação dentro do Maracanã, onde todo mundo esperava. É normal a cobrança. Amanhã depois, outro treinador vai estar aqui, vai ser cobrado também, e outro treinador vai estar trabalhando em outro clube, eu vou estar trabalhando em outro clube, nós vamos ser cobrados também. A nossa vida é assim, no momento que não ganha, temos sempre um único culpado, que é o treinador. Mas eu vou defender meu grupo sempre, o meu grupo não tem culpa de nada. Se tem algum culpado aqui, em todos os sentidos, chama-se Renato Portaluppi. Ele deu toda essa, né, andou aí por tudo quanto é lado e não respondeu a pergunta. Não respondeu a pergunta. Ele tem capacidade, né, de continuar treinando a equipe do Flamengo. Mas, beleza. Vamos à próxima. Alguns jogadores caíram muito na parte técnica. Você avalia que possa ser um desgaste físico de um time que agora não vai mais parar de jogar até a final da Libertadores? Não, eu acho que a pergunta ela é bem colocada, mas até agora nós não paramos. Não seria agora que nós iríamos parar, mas eu vou falar do desgaste físico, que a gente teve muitos problemas com o jogador no departamento médico,
e jogadores no momento que saem do departamento médico eles não voltam 100%, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não, não tem desculpa. A gente joga uma decisão a cada 3 dias, todo jogador ele tem a boa fase, a má fase, acontece. Eu volto a repetir, a responsabilidade é toda minha. Você vê, né? Pergunta sobre questão de preparação física. Ele estava querendo falar alguma coisa, tanto que ele elogia a pergunta, né? Ó, pô, muito bem colocado e tal. E aí, de certa forma ali, de forma bem leve, dá uma criticada na questão, na parte física, na preparação física, né? Que segundo matérias é uma coisa que o deixa descontente. E assumiu a responsabilidade, mas a culpa é minha, porque ele tá com medo, né? Ficou com medo ali de, tipo, se eu chegar aqui e colocar a culpa na preparação física, para mim me pareceu isso. Se eu colocar a culpa, vou dizer que eu tô dando desculpa, né? Pelo mau desempenho do time no campo, né? E aí, é lógico, ele poderia sim falar, olha, a preparação física não está adequada, não está boa, né? Os jogadores, ele falou, saem do departamento médico e não sai 100%. E aí a gente não está falando de 100% fisicamente, porque o jogador nunca sai 100% fisicamente, mas clinicamente ele deveria sair. O jogador chegou lá com uma lesão, machucou, sei lá, o tornozelo. Ele tem que sair com o tornozelo 0 bala. Ele pode não estar na condição física ideal, né? Mas ele, de certa forma, criticou, que foi o assunto, inclusive, da semana, né? E aí a gente, se ele respondesse, se ele fizesse a crítica ao departamento de preparação física e médica, aí a gente poderia separar. Porque todo mundo tem culpa nessa questão, não é só o Renato também, né? Também tem culpa o departamento médico, de preparação. São críticas que já vêm aí ao longo dos dias. Mas vamos aí à próxima pergunta da coletiva que eu separei aqui. Renato, o time hoje criou, movimentou, mas não encontrou muitos espaços. O que falta ao Flamengo taticamente para conseguir jogar com adversários que se fecham na defesa? A grande pergunta da coletiva: o que falta ao Flamengo taticamente para poder furar o bloqueio dos times que jogam na defesa? Momento do Renato responder. Primeiro, o que fazer e como, taticamente, ele vai propor isso. Que o Flamengo fure o bloqueio das equipes que jogam fechadas, que é quase a maioria de todas as equipes. A gente pegar as últimas partidas, Cuiabá, o próprio Atlético, Fluminense, todo mundo jogou atrás, fechadinho, né, saindo nos contra-ataques. Aí agora, Renato vai responder. Os adversários têm seus méritos em se defender. Eu sempre falo para vocês, no futebol é muito mais fácil você destruir do que você construir. E mesmo adversário fechado, aquilo que eu falei, nós tivemos mais de 20 oportunidades de fazermos o gol. Não era a nossa noite. Eu costumo falar que às vezes tem noite que é dia. Então, mesmo com o adversário fechado, que é a maneira deles jogarem, principalmente hoje que eles acharam um gol logo no início do jogo, com o pênalti, fecharam ainda mais, mas nós criamos. Se nós tivéssemos feito os gols, ou um gol, ainda no primeiro tempo, no início do segundo tempo, a história do jogo seria diferente. Mas, infelizmente, a gente criou, e não conseguimos fazer o gol, que eu falei para o meu grupo ainda no vestiário. A gente não tem que ficar pensando em fazer 2 gols. A gente precisa de um gol, o torcedor vai incentivar a gente vai conseguir chegar ao empate. Mas, infelizmente, para a gente criou sim, como já falei, mais de 20 oportunidades, mas hoje não era o dia da bola entrar. É ou não é vergonhoso? O Renato praticamente resumiu, né, na sua resposta sobre qual, né, solução tática ele iria dar para furar o bloqueio né, os adversários jogam fechados e nós tivemos várias oportunidades, eles acharam um gol e não respondeu. E não respondeu. Esse, né, esse aqui, ó, esse é o treinador do Flamengo, né, de 2021, de uma equipe que já vale mais de 200 milhões, porque 200 milhões era em 2019 que ele ficava falando isso, bravatando, 2019, 2020, né? E o Flamengo qualificou o elenco. Na minha opinião, ele hoje tem um elenco até melhor do que os outros treinadores que passaram. Melhor do que o Jorge Jesus, porque ele tem várias opções no banco, né? Ele no jogo de quarta-feira contra o Atlético, ele tinha Vitinho, Michael. Mas jogadores estão mal. Beleza, podem, né? Às vezes não performar aquilo que a gente espera, mas opção ele tem, né? E contando com o Pedro 100%, ainda tem o Pedro, né? O Jorge Jesus não tinha nenhum desses jogadores, tirando o Vitinho, né? Que inclusive era uma substituição frequente que ele fazia, né? Colocava o Vitinho, era o Vitinho e o Diego, frequentemente, né? Tem Thiago Maia, né? João Gomes, que ele não aproveita mais, a gente não sabe por quê. Então, assim,
Cara, ele não respondeu e foi, na minha opinião, a melhor pergunta da coletiva, né? Como ele iria fazer taticamente para poder furar o bloqueio dos adversários. E esse é o treinador, ou seja, a bola não entrou, né? O Flamengo criou 25 oportunidades, né? Finalizou 25 vezes, quer dizer, 25 vezes. Dessas 25, 11 foram no gol. 11 foram no gol. E o Atlético, 3 finalizações, 3 gols, né? Foram 5 no total, as 3 que foram no gol entraram. Então, assim, será que, né, o problema e a solução tática é a bola não entrou? A resposta é essa? Assim, é vergonhoso. Eu, né, cometi o erro de apoiar aí a vinda do Renato, até porque as opções no Brasil são lamentáveis, né? Infelizmente a gente não tem tantas opções, né? O Vasco em 2000, ele era treinado pelo Oswaldo de Oliveira, né? E estava ali na semifinal do Brasileirão, né? Tava na semifinal do Brasileirão que era disputado, né? Tinha um mata-mata, tinha perdido a primeira partida com o Cruzeiro e tal. E aí o Eurico se desentendeu na época com o Oswaldo Oliveira. E o Vasco também estava na final da estava na final da Copa Mercosul, né? Que acabou virando Sul-Americano. Cara, e assim, por causa desse desentendimento do Oswaldo com o Eurico, ele demitiu às vésperas dos 2 jogos, né? Tanto do jogo de volta contra o Cruzeiro na semifinal da João Avelange, como da final contra o Palmeiras da Mercosul. E assim, não era faltando um mês, não, era dias, né? E o Joel contratou o Joel Santana na época, e o Joel foi lá e ganhou tudo. Então, assim, será que essa não é a solução do Flamengo? Eu acho que, por exemplo, poderia até manter o Fera, né? Colocava o Fera lá para poder treinar a equipe. Porque assim, cara, eu sinceramente eu perdi, não confio, não acredito que o Flamengo com o Renato vai conseguir ser campeão da Libertadores e ter um final digno, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, apresentando um futebol minimamente possível. Mas essa é minha opinião. Quero saber de vocês aí o que vocês acharam disso tudo, qual a solução para isso tudo, o que a gente pode fazer. Então, fico aguardando aí a resposta de vocês, né? E, lógico, lembrando que aqui esse vídeo vai estar disponível também nos agregadores de podcast. Deixa o like, se inscreva, ative a notificação se você chegou até aqui. E é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.